Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mapa e em como a gente pode entender as energias para a lunação virginiana que vai acontecer aí, o casamento de Sol e Lua no grau 21 e 58 minutos do signo de Virgem. Essa lua nova vai acontecer no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 22 horas 39 minutos e 35 segundos para quem quiser o horário aí certinho. Bom, mas o que é uma lunação? O que é uma lua nova em um signo? A lua nova é quando a gente planta, a gente tem a oportunidade de plantar uma sementinha nova, uma sementinha com as características do signo em que o Sol e a Lua se encontram, ou seja, características virginianas. E sempre que a gente tem uma nova lunação, a gente tem o poder de intencionar, de colocar ali os nossos pensamentos, os nossos desejos, o que a gente quer que se manifeste, que cresça, que se realize durante esse ciclo. Lembrando que esse ciclo leva em média 28, 29 dias. Ele reverbera por esse período. E o que é a energia virginiana? Como que a gente pode intencionar e trabalhar essa sementinha? Primeiro, é importante a gente entender que o signo de Virgem é um signo altamente criterioso, seletivo, é um signo minucioso, detalhista, ele trabalha nos mínimos detalhes, ele estuda, ele observa, ele testa e conforme ele vai testando, ele vai aprimorando. Ou seja, a gente tem que lembrar que o signo de Virgem é um signo mutável de terra. A terra aqui simboliza aquilo que a gente já tem manifestado ou aquilo que a gente quer mudar em relação às manifestações que a gente quer fazer. Por isso que esse signo ele tem relação com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. De que forma? No sentido de que todo dia nós estamos mudando. A gente nunca acorda igual, a gente dorme, a gente acorda e a gente muda de alguma forma. Porém, muitas pessoas, elas se aprisionam dentro de uma rotina, em alguns hábitos e inclusive acabam se viciando em alguns padrões. E essa energia virginiana, ela ajuda, ela convida a gente a fazer essas mudanças, a perceber o que está dando certo, o que não está dando certo. A nossa vida, ela muda, os acontecimentos vão vindo e fazendo parte da nossa vida e às vezes a gente está com a vida estruturada de uma forma e a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar a nossa rotina, as nossas obrigações, as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. E o interessante dessa energia virginiana é que ela tem essa capacidade de análise, de síntese também, para poder observar como que as coisas estão fluindo e como que a gente pode aprimorar. O signo de Virgem é um signo altamente alquímico. É uma transformação que não é tão profunda como é o signo de Escorpião, justamente por ser do elemento terra, é onde a gente pega a nossa realidade e a gente consegue transformar, mudar algumas questões ali. Então o signo de Virgem, ele fala muito dessas mudanças, das mudanças que a gente pode fazer para aprimorar, por exemplo, a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa rotina, as nossas obrigações diárias, a forma como a gente trabalha, como a gente lida com os obstáculos e as limitações que a gente tem, como que a gente pode contornar, como que a gente pode modificar uma peça aqui, outra ali. E o interessante é entender que o signo de Virgem ele não tem nada a ver com estética, ele não tem nada a ver com deixar bonitinho, ele quer deixar a coisa funcional, a coisa funcionando na nossa vida. E quanto mais simples, quanto mais prático for esse funcionamento, melhor para a gente, melhor para essa energia virginiana. E quando a gente tem essa semente aqui para ser plantada, a gente pode olhar para a nossa vida como um todo, para a nossa rotina, para como as coisas fluem, a logística que a gente utiliza, a metodologia que a gente utiliza na nossa vida e perceber o que eu posso aprimorar, o que eu posso melhorar, aonde que eu estou viciado, aonde que eu estou preso, aonde que eu estou robotizado, aonde que está o automático aqui que eu liguei e eu nem percebo a minha existência, o meu poder de escolha, meu poder de ação, meu poder de mudança, de controle de alguma coisa. Porque quando a gente entra nesse automático virginiano, principalmente, a gente acaba virando um robô. Sabe quando você chega do trabalho e você coloca a chave naquele
mesmo lugarzinho ali no seu aparador de parede. Aí quando alguém pergunta onde que está a chave, você nem lembra. Nossa, eu não sei onde é que eu pus a chave. Deve estar lá, no mesmo cinzeirinho de sempre que eu coloco. E quando não está lá, a gente se pergunta, né? Caramba, eu estava tão avoado, tão avoada que eu nem sei aonde que essa chave está. Era para ela estar aqui, porque eu sempre coloquei ela aqui. Aonde que eu pus essa chave? E quando a gente entra nesse ritmo robotizado, isso vai drenando a nossa energia, vai acabando com a nossa energia. E justamente por a gente não observar o que acontece no nosso mundo interior, quais são os chamados, por exemplo, da saúde, do corpo, da mente, a gente não percebe porque a gente está tão ali envolvido nessas coisas da vida que o corpo padece, a mente padece, a alma padece. Não por acaso o signo oposto ao signo de Virgem é o signo de Peixes, é onde fala da nossa alma, do nosso espírito, do cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, não físico, mas também espiritual. Não é só aqui no signo de Virgem que a gente cuida da nossa higiene, da limpeza, da faxina. A faxina ela precisa ser feita também no campo espiritual, no campo emocional, sensível, sensitivo da nossa vida. Então nós entramos na alunação de Virgem que fala muito sobre essa nossa vida, sobre essa nossa correria e como que a gente está administrando, como que a gente está cuidando dessa logística, desse sistema que ele precisa estar todo arrumadinho para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem bem. Aquilo que está, de repente, sendo um empecilho para você, que está dificultando as coisas de fluírem na sua vida, esse é o momento de você analisar tudo isso, né? Aproveitando a lua nova, que é justamente a fase de planejamento até a lua crescente, que vai acontecer aqui no signo de Sagitário. Então a gente tem 7 dias aí para estudar muito bem aquilo que a gente precisa comprar, quais os métodos que a gente precisa mudar, quais as ferramentas que a gente precisa ter, quais os utensílios, quais os aparelhos que a gente precisa ter para poder olhar e trabalhar naquele ponto específico que precisa de ajuste. Mas para a alunação a gente também tem que olhar o regente do signo, né? E a gente tem aí a lua aqui no signo de Virgem, então qual é o planeta que governa esse signo? O planeta é Mercúrio. E Mercúrio está em Virgem, está domiciliado, está poderoso, está aí na sua casa, no seu reino e também em exaltação. Só que vocês veem aqui que tem um Szinho. Esse Szinho significa que este planeta ele está estacionando. E ele ainda está retrógrado. Ele está parando o seu movimento para parar em definitivo e começar a andar para frente. Então ele está com S. S é estacionando. Essa palavra estacionando, estacionário, mostra para a gente que as coisas não estão em movimento como deveriam estar, né? As coisas estão mais lentas. Então a gente tem que entender que Mercúrio está muito bem, porque ele está no signo de Virgem, mas ele está estacionando. Levando isso para a nossa vida, Mercúrio estacionando aí no signo de Virgem, simboliza que na nossa vida algumas coisas também estão entrando nesse ritmo, estão buscando aquela vaguinha para poder estacionar. Nem tudo vai acontecer na velocidade, no ritmo, nem para trás e nem para frente. É como se a gente tivesse uma pausa dessa energia mercuriana que é super acelerada, que está a 1000 por hora sempre. E isso é bom em que sentido? No sentido de que nós estamos revendo algumas coisas, estamos reavaliando muitas coisas e Mercúrio estacionário, retrógrado ainda, simboliza que a gente vai ter tempo de olhar para algumas questões. As coisas não vão se desenvolver naquele tempo que a gente planejar. Talvez a gente precise de mais tempo. As coisas vão trazer resultados, mas com um certo atraso, com um certo delay aí. E tá tudo bem, porque nesse período, nesse meio tempo que a gente tá vendo esse Mercúrio aí estacionando, é quando a gente tem a oportunidade de revisar, de olhar aquele documento e falar assim, eita, caramba, peraí, esse ponto aqui que eu escrevi está errado, peraí, dá tempo de consertar. Sabe o WhatsApp agora que a gente consegue ali, a gente tem 15 minutinhos para poder editar um
texto que a gente enviou, é um novo recurso do WhatsApp, a gente vai ter esse recurso, esse tempo de 15 minutos, vamos colocar assim, para poder editar a nossa vida, para poder consertar algumas coisas. É isso que esse Mercúrio está dizendo para a gente está com essa oportunidade de ter esse tempinho para poder revisar algumas coisas, editar o que precisa ser editado, mudar algumas informações que estão ali erradas e seguir em frente. Porém, Mercúrio no signo de Virgem, ele está trazendo para a gente mais ainda a capacidade de selecionar de forma bem minuciosa o que a gente quer. Ou seja, é o biquinho de Tote, vamos colocar assim, né? O bico do passarinho. O passarinho ele tem o bico ali e ele só consegue pegar uma sementinha por vez. E é justamente por isso que ele escolhe as melhores sementes e separa muito bem. Ele sabe exatamente o que é joio e ele sabe o que é trigo. E é mais ou menos isso que a gente pode fazer. É essa energia que a gente está com um bico de passarinho para que a gente pegue as situações da nossa vida, olhe, analise muito bem, veja o que é joio, é aquele falso trigo que parece ter a semente, mas não germina, e vamos ver aonde que está a semente de verdade, aonde está o trigo de verdade, aonde a gente vai pegar aquela sementinha e a gente sabe que ela vai germinar. Então a gente está com esse poder nessa fase toda de Virgem, né, de 29 dias, para a gente fazer essas boas escolhas, da gente selecionar muito bem, com muito critério, com muita consciência, o que germina e o que não germina. E é claro que Mercúrio, ele fala sobre a nossa capacidade de assimilação, de entender as informações, possibilita estudos, pesquisas, o diálogo, a troca. E como a gente está com tempo, vamos fazer isso, vamos pegar esse tempo para a gente selecionar muito bem as palavras que a gente vai usar, os termos que a gente vai colocar nos e-mails, na nossa comunicação, na nossa troca com os outros. Vamos selecionar muito bem que tipo de informação você quer ter, qual tipo de notícia você quer receber. Se hoje nós temos aí a internet, tantos streaming aí acontecendo simultaneamente, a gente tem a possibilidade de escolher o que quer assistir, o que quer ler, com qual informação quer se informar, né? Ou seja, qual blog que você quer ler, qual perfil de Instagram que você quer ter notícias ali, ou seja, vamos selecionar os melhores, vamos eliminar os joios, aquilo que a gente está se informando, que a gente está ali obtendo informações e conhecimentos, mas que não dão frutos. São joios que simplesmente é uma perda de tempo. Para que a gente vai manter isso na nossa vida? Então a gente está com essa alunação trazendo para a gente a oportunidade de fazer belíssimas escolhas. E principalmente por Mercúrio estar retrógrado, a gente tem como fazer uma comparação. A gente tem um parâmetro de ver o passado e para onde você quer ir com o seu futuro. O seu passado, se tem questões X aqui, questões aqui embaixo que estão boas, outras que estão mais ou menos. Aqui no seu futuro, você vai pegar esse Xzinho e você vai, jogar fora. Vai pegar esse outro Xzinho, vai transmutar, transformar. Vai pegar as coisinhas boas e vai manter aqui. E vai transformar essas coisinhas aqui em coisas melhores. Pronto. Você está aprimorando a sua jornada e lapidando as questões que são importantes para você, que fazem a sua vida fluir, que podem trazer belos resultados, porque o signo de Virgem é um signo de trabalho, é um signo de colaboração, é um signo de serviço, de auxiliar e ajudar os outros. Então, quanto mais a gente aprimorar essa energia, melhor, porque a nossa vida vai fluir melhor. E como a gente está com aspectos vindo lá da energia de Touro, a gente está com Urano, fazendo um aspecto quase exato aí para essa lunação. E o que é Urano? Urano é a possibilidade de transformação também, de mudanças, de progresso, de evolução, de melhorias, de reciclagem, de rupturas, de repente se tem algum sistema seu que você está utilizando, alguma metodologia que você está utilizando que está muito cristalizado, que está muito robotizado. Esse Urano, ele está aí para te dar ideias incríveis, geniais. Você pode trazer soluções geniais para as questões da sua vida. Então vamos colocar assim, um exemplo simples da vida. De repente você está querendo fazer uma dieta, está querendo mudar a sua alimentação.
e você já vem utilizando vários recursos, já fez todo tipo de dieta e de repente vem para você uma informação simples do tipo, olha, por que você não tira a culpa? Simplesmente isso, tira a culpa na hora que você está comendo, porque quando a gente trabalha com culpa, ela acaba se destacando, porque a culpa fica latejando, fica ali bombardeando a nossa mente. A gente sempre se lembra, caramba, eu não devia ter comido isso, né? Tá vendo? Eu tô sentindo isso, é porque eu comi aquilo. A gente fica o dia inteiro martelando naquele ponto da culpa e de repente vem Urano e traz um esclarecimento para você. Simplesmente tira a culpa. Ao invés de você fazer uma dieta aí maluca, tira a culpa, come sem culpa. É um exemplo só que eu tô dando. E aí é uma ideia genial. Pronto, você de repente coloca isso em prática, tira todas aquelas noias do caminho e simplesmente vê que aquilo funciona e você fala, nossa, que genial isso, era tão simples, era só uma coisinha, um detalhe que eu precisava mudar, mudei e olha como a coisa está fluindo agora. Urano, ele está conversando mais ou menos desse jeito aí com essa lunação. Ele está trazendo ideias geniais, fórmulas que podem ser transformadoras não só por Urano, mas por Plutão lá em Capricórnio também. A gente está com Plutão conversando também com essa lunação, mas principalmente Urano. E nós temos também Júpiter aí conversando com a lunação. Mas Júpiter está mais distante, Plutão está mais distante, inclusive Netuno está um pouco distante também dessa lunação. O principal aspecto que nós temos é Urano e também a Vênus e Júpiter aqui, que já eu vou falar sobre isso. Então aproveitem a energia uraniana, porque essa energia ela está fluindo livremente, abertamente. Eu falei no vídeo, acho que foi no vídeo do Céu da Semana, eu falei aqui, olha, aqui é uma highway, uma via com velocidade ali de 110 km por hora. A coisa está indo sem bloqueio, sem empecilhos no caminho, sem buraco, sem nada. A pista está limpinha. Tá um tapete ali para você ir com o seu carrinho ali a toda velocidade. Mas aí é que entra Netuno aqui e também Júpiter retrógrado e Vênus aqui. É muito importante você saber para onde você está indo, em qual frequência você está vibrando, o que é que você está projetando, o que é que você está criticando, reclamando da vida. É olhar realmente de uma forma bem criteriosa para as questões que de repente você está aí envolvido, umas sombras que de repente você está envolvido, que pode fazer com que esse Urano nessa highway aí te leve para caminhos não tão desejáveis. É importante a gente entender o que está acontecendo no nosso interior, porque muitas vezes, principalmente na energia virginiana, quando a gente entra nesse automático, a gente não percebe os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas emoções lá dentro. Que a gente está ali, né? Acorda 6 horas da manhã, toma café da manhã, sai, vai trabalhar, almoça rapidinho, faz um monte de outras atividades, volta para casa exausto, dorme, acorda no dia seguinte e volta para a mesma rotina. A pessoa não tem nem tempo de refletir sobre o que está acontecendo no seu mundo interior. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as emoções que estão vivos dentro de você. É importante você ver isso. E é isso que Netuno está falando aqui. Perceba também o seu mundo sutil, esse universo espiritual, esse universo sensitivo, vibracional, de energia, de frequência. E não só isso, a gente tem Júpiter aqui, que também é o regente de Peixes, que está conversando com a Vênus. É o regente de Sagitário e de Peixes, e que está conversando com a Vênus, está importante nessa alunação. E Júpiter fala sobre sistemas de crenças, principalmente no signo de Touro, fala sobre fanatismos, ideias enraizadas, sentidos que a gente dá às coisas que já estão ali tão cristalizadas, tão enraizadas que a gente nem percebe que de repente aquela crença, aquela ideia que você tem é justamente aquele empecilho, aquele bloqueio, aquele pedregulho no seu caminho. Porque lá no seu íntimo, lá por trás do seu inconsciente, tem sempre uma reclamação, tem sempre um julgamento, tem sempre uma crítica, tem sempre alguma coisa que não está legal, uma sombra, e que a gente não percebe porque a gente está no automático. Então essa alunação, ela está dando para a gente a oportunidade da gente rever essas questões, da gente trabalhar esses valores, esses sentidos e ressignificar. E Urano está aí junto para fazer o quê? Vamos
romper com essas energias que estão tão cristalizadas, tão fincadas na terra taurina. Vamos ali começar a craquelar esses cristais para que você comece a se libertar e a vida ganhe movimento novamente, né? Porque tudo aquilo que enrijece morre. E essa é uma mensagem fundamental de Virgem. Se você não dá fluidez para essa terra, ela enrijece e morre. Uma árvore ela é sólida, mas dentro dela corre muita vida. Quando a árvore morre, o que acontece? Aquilo ali seca e qualquer toquezinho que a gente dá, aquele galho quebra, aquele tronco quebra. O maior exemplo que eu posso dar é o próprio ser humano. Quando o ser humano morre, o que acontece com o corpo? Ele endurece. Aquilo que não tem vida, aquilo que não tem movimento, que não tem oscilação, está morto. E a energia virginiana fala, olha, dê vida, dê fluidez, dê energia, dê movimento à sua vida. Cuidado com a rigidez, cuidado com críticas, cuidado com o exigir demais, o cobrar demais de si mesmo, dos outros, criticar a si mesmo, criticar aos outros, tentar ser perfeito demais e não fazer nada. A vida vai ficando endurecida, as coisas não vão fluindo, tudo vai paralisando, porque a gente não está dando movimento àquilo por medo, porque as pessoas podem criticar, as pessoas podem apontar defeitos, né? E é aquela historinha, né? Aquele lápis que nunca foi usado, é claro que ele está perfeito, pois ele nunca foi usado. E todo lápis usado simboliza que ele foi utilizado, ele veio para a experiência. A gente está na experiência da Terra. Então, tudo aquilo que está enrijecido na nossa vida, principalmente nesse sentido de crenças, de ideais, de conceitos e filosofias de vida, aquilo que vem lá do passado, da nossa primeira infância, ideias culturais que foram sendo construídas e estruturadas na nossa vida, é um momento para a gente ressignificar essas questões, fazer uma bela limpeza, abrir espaço para que coisas novas venham e surjam. E as coisas novas podem vir através de Urano. Uma ideia, um pensamento, um insight que pode vir aí e ser aplicado na sua vida prática e a coisa simplesmente funcionar. A gente pode ser muito surpreendido nos próximos 29 dias. Mas é importante dizer, gente, quando Urano ele está envolvido, sempre que Urano, não importa qual tipo de aspecto, Urano está envolvido, geralmente é indício de eventos surpresas. Não só na nossa vida, mas também na natureza. A gente está vendo aí, né, como que a natureza parece que está revoltada, né? E muito do que a gente está vendo também tem relação com esse Urano. E principalmente dessa proximidade que a gente está tendo de Júpiter e Urano, no signo de Touro. Júpiter, ele amplifica essa energia uraniana. Imagina quando a gente tiver a conjunção desses dois, né, de Júpiter e Urano. Se preparem aí, porque, né, as terras realmente vão tremer. E Urano, ele traz a possibilidade de acidentes, de eventos que a gente não está esperando, coisas que acontecem e quando a gente vê a nossa vida virada do avesso. Então, essa energia ela está fluindo. E lembrando, porque é um trígono, é um aspecto de luz, abençoado. Mas depende do que está correndo aqui, depende de como que a humanidade está tratando o meio ambiente e como que esse meio ambiente está respondendo à humanidade, né? Então aqui, olha, se a humanidade não está sabendo lidar com os seus recursos, que é Touro ali, o que acontece? Quando chega ali numa lua cheia no signo de Peixes, quando chega numa lunação virginiana, as respostas vêm de forma drástica, né? Então, as surpresas estão vindo, a natureza ela está realmente revolta e a gente precisa ter consciência de que a gente pode ser surpreendido aí com um monte de coisa, mas é importante entender muito do que está acontecendo tem a ver com a proximidade de Júpiter e Urano. Esses dois já estão muito próximos, então coisas muito grandiosas podem acontecer. E lembrando que Júpiter rege também Peixes, então atinge as massas, e Urano rege Aquário, que também representa as massas. Então a gente vê aí que o resultado não está muito legal. Bom, mas tem um outro ponto para essa lunação, para os próximos 29 dias, que sim, gente, os relacionamentos estão em
pauta. E não é qualquer relacionamento. Eu tenho que mostrar para vocês aqui a Juno. A Juno está 15 graus e 17 minutos e Júpiter está 15 graus e 23 minutos. É um aspecto quase exato de quadratura entre Juno e Júpiter. E Juno representa a esposa, não só a mulher, mas o homem também, o esposo, representa o casamento, a união. É a união no sentido de alma, como se fosse realmente uma união kármica ou uma união que tem que acontecer, que nada ali consegue quebrar aquele laço, aquele acordo, né? Dentro da mitologia, né, como a gente vê aí Juno, ela representa a esposa de Júpiter, né, de Zeus. E como a gente sabe, Júpiter ou Zeus é aquele fanfarrão, né? E ainda assim, nada consegue romper com esse laço, com esse casamento, com essa união desses dois. É como se os dois estivessem realmente destinados a estarem juntos. Então, quando a gente fala de Juno, a gente está falando dessa união poderosíssima. É como se fosse um acordo divino mesmo. E junto com a Juno tem Vênus. Vênus, né, representa aí o signo de Libra, fala sobre união, casamento, relação, amor e dinheiro também. E como a gente está tendo essa quadratura, para a alunação virginiana, simboliza que sim, esse é o momento em que os relacionamentos talvez tenham muita DR. É um período em que talvez a gente tenha que sentar com a pessoa que a gente namora, com a pessoa que a gente é casado, com a pessoa que a gente tem compromisso, com as pessoas que a gente tem negócios, parcerias, e simplesmente discutir a relação, falar sobre a relação, ver os problemas, ver como arrumar esses problemas, como consertar essas questões, analisar direitinho o que eu posso mudar, o que eu posso aprimorar, o que você pode mudar, o que você pode aprimorar dentro dessa relação. E se não der, se a gente não conseguir, se a gente não chegar em um acordo de Vênus, Vênus é um planeta também de acordos. Se a gente não conseguir entrar em um acordo, o que a gente faz? Como que a gente segue? Para onde que a gente vai? É esse trabalho minucioso, chatinho, cri-cri de virgem. Mas talvez a gente tenha que encarar aí algumas questões nessa atmosfera virginiana em que aponta realmente, em que mostra realmente, que fala os detalhes, que pode pegar aquela informação lá de trás. Tem um monte de planeta retrógrado, a Vênus ainda está passando pela zona de sombra, a Mercúrio está retrógrado, estacionado aí, ou seja, aquelas questões lá de trás, pode ser que aquela pessoa ali pegue e fale assim, olha, tá vendo isso aqui que você fez lá no passado? Essa questão aqui me incomodou, essa questão aqui está sendo um problema, eu quero trazer uma solução para essa questão. Então se preparem, porque as relações podem passar por muitas DRs. E o que é importante a gente entender? Júpiter retrógrado no signo de Touro está falando justamente sobre aquelas ideias fixas, sobre aquelas crenças enraizadas, sobre aquela ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. E aí, quando a gente entra nesse patamar, aí aqui fala o quê? Virgem fala o quê? Olha, tudo que é rígido, tudo que é duro, tá morto. Então, se você acha que você nasceu assim, você vai ser sempre assim, para sempre será assim, Virgem vai falar para você. Ué, então se você tá assim, isso aqui tá morto. Essa relação tá morta. Essa conexão, esse laço, se a gente apertar um pouquinho, isso quebra. Falta pouquinho para romper. Ou, de repente, até nessas DRs, nessas conversas, pode ser que rompa. Então, a gente pode vir a ter muitos rompimentos nas relações. Justamente por essa rigidez, por essa teimosia de repente, não querer ceder. Ou, de repente, de fazer muita cobrança, sabe? De comparar. Ah, eu fiz tudo isso e você nunca fez aquilo. E exigir muito de alguém, de repente a gente pode exigir muito de alguém, ainda mais com Netuno aqui, porque Netuno traz um certo idealismo, sabe, aquele relacionamento ideal dos nossos sonhos, aquilo que a gente imaginava que seria. Então imagina aí, volta aí no seu relacionamento ou no seu casamento, volta aí e veja, né, o que você idealizou dessa relação lá atrás, como que você via que seria essa relação. Netuno, ele está aí retrógrado e ele está falando, olha, sabe aquelas ilusões, sabe aquele relacionamento ideal que você fantasiou para si? Ele não vai acontecer, ele não é do jeito que você idealizou, ele é o que é. E aí, vamos olhar para essa realidade como ela é? Vamos ver o que você tem aí diante de você?
É mais ou menos isso. Netuno retrógrado, ele está também com essa posição de mostrar as coisas por um outro ângulo. Lembra que eu já falei em outros vídeos que quando um planeta ele retrograda é porque ele está mostrando um ângulo que a gente não costuma ver? Quando ele está direto, a gente fica vendo sempre por aquela mesma direção, tudo sempre do mesmo jeitinho. Aí ele volta e retorna e a gente tem que parar, a gente tem que reanalisar, e quando a gente analisa de novo, a gente vê, eita, eu não via isso. Eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha assimilado essa ideia, essa percepção. E agora? Meu mundo caiu. Não era o que eu imaginava ser, não era o que eu sonhava. E aí é que vem os ajustes. É realmente a gente sentar e utilizar a Vênus, a balança de Libra, onde está o nó do sul, aonde está Marte, e a gente simplesmente sentar e decidir que direção que a gente vai dar para isso. Mas tem um outro lado que a gente não pode perder da energia pisciana. O que acontece? Aqui na energia virginiana, muitas vezes a gente critica as situações, né? A gente analisa as situações pelo que elas são, pelo que elas se apresentam para a gente, dentro da realidade. O signo de Peixes, ele fala o seguinte, mas e quando você olha para além? Ao invés de simplesmente olhar para aquela situação, por que você não vai lá e olha para a alma que está por trás daquela pessoa que está manifestando e trazendo toda essa realidade para a sua vida? Procure entender quem é essa alma que está por trás da carcaça. O ideal desse eixo é entender que a vida, ela é um ovo, só que algumas pessoas conseguem enxergar para fora da casca do ovo. E algumas pessoas já têm a consciência expandida em alguns pontos, já têm compreensão de algumas questões. E algumas pessoas ainda não conseguiram perfurar essa casca de ovo. Elas ainda estão ali, presas em um mundo irreal. O que a gente precisa entender é que, se você colocou a cabecinha aqui para fora e já está enxergando o mundo por um outro prisma, e você entende o quanto foi difícil, porque é muito difícil quebrar essa casca. É muito difícil sair da Matrix. Quando a gente sai da Matrix, a gente sabe o quanto foi difícil. Primeiro, para acordar, para despertar. E a gente sabe o tanto que é difícil se manter fora da Matrix, fora da casca do ovo. Agora imagina o quanto que é difícil para aquela pessoa que está lá dentro, presa ainda nessa casca de ovo, que ela ainda não tem nem consciência de que dá para quebrar a casquinha do ovo e olhar para fora. Imagina o quanto que essa pessoa ainda precisa passar por muitas provas, muitas expiações, muitos processos para poder alcançar de repente o nível que você alcançou. Esse eixo de Virgem e Peixes é muito isso. Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente esquece que algumas pessoas estão despertas e outras não, que algumas já saíram da Matrix e outras estão presas. Mas o que a gente tem que ter? Compaixão, entendimento de que algumas pessoas ainda não alcançaram essa visão. E não só isso, entender da mesma forma que o processo para você está sendo difícil, aquela pessoa ainda pode passar por todo esse processo difícil também. Ela também vai sofrer. Então o importante aqui é a gente procurar ter empatia, ao invés de sair acusando as pessoas, apontando o dedo e enaltecendo os defeitos das pessoas, né? Porque quando a gente critica o outro, reparem bem, a gente geralmente pega o biquinho lá de Tote e a gente pega aquele pontinho exato que está errado, que está defeituoso, e a gente joga na cara da pessoa. A gente só pega o pior das pessoas para mostrar para elas os defeitos que elas têm. E a gente gera essa egrégora, né, de defeitos, de falhas, de erros dentro da gente. Porque a gente só está vendo o feio, o errado, o mal feito, os defeitos nos outros. Então a gente está num universo cheio desses defeitos. E de repente a nossa vida começa a vibrar nessa mesma onda aí. Quando, na verdade, o certo é a gente pegar esse biquinho de Tote e olhar para o outro e tentar mostrar para ele o que ele tem de mais belo, o que ele tem de melhor, que isso estimula o outro a se tornar cada vez melhor. E, consequentemente, a gente vibra na beleza, a gente vibra na luz também, no amor, na compreensão, no respeito, na empatia. Então, essa oposição de Netuno está meio que chamando a nossa atenção para essa questão também, sabe? Perceba que quando a gente aponta muitos defeitos, quando a gente julga, quando a gente critica muitos outros, a gente está
pegando o pior daquela pessoa para mostrar para ela. E a gente, consequentemente, só está vendo o pior no mundo. Aí é quando a gente reclama de tudo, a gente critica tudo, a gente acha que está tudo errado, está todo mundo fazendo tudo errado, aí a gente entra nessa vibração que é terrível. É terrível para a gente. Então, o chamado aí para essa alunação é realmente a gente perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida e como que a gente está tratando os outros. Até onde a gente está tendo compaixão, empatia, em olhar para o outro que ainda está preso naquela casquinha de ovo. Você já evoluiu. De repente, você já conseguiu craquelar aí, quebrar essa casquinha de ovo e você já viu o mundo fora da Matrix. Mas tem muita gente que ainda está preso a essa Matrix. E qual é o nosso papel? É usar a energia de Virgem nesse mundo real manifestado nosso e tá ali para auxiliar, para ajudar, para cooperar, para entender, para ensinar, para simplificar as informações, para desenhar, se for preciso. Olha, você ainda está dentro da casca do ovo, tenta pegar o seu biquinho aí de Tote, tenta bater nessa casquinha para ver se ela não quebra. E depois que você quebrar essa casquinha, dá uma espiadinha ali fora e vê o que tem para além da casca do ovo. Então a gente vai ajudando, a gente vai auxiliando, a gente vai simplificando as coisas, cooperando com a pessoa para que ela, através da sua beleza, consiga enxergar que ela é capaz de fazer isso que você também fez. Você conseguiu a iluminação, você conseguiu enxergar além daquele ponto específico, de repente, da sua vida. E você pode trazer pessoas junto para poder olhar para esse ponto de luz, para essa abertura nessa casca do ovo. Então, que a gente consiga trabalhar nessa energia nos próximos 29 dias. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para auxiliar. E aqueles que não querem ajuda, ou aqueles que não estão prontos, porque a gente tem que entender que as pessoas precisam estar prontas também para passar por algumas transformações, que é esse triângulo aqui, Elas precisam estar prontas. Se elas ainda não estão prontas, tudo bem, não força, Porque se a gente força um passarinho a sair aí do ovo, o passarinho morre. Se a gente força uma borboleta a sair do seu casulo, a borboleta morre. Ou seja, deixa as coisas fluírem. Fique observando ao seu redor e veja. Quando alguém estiver pronto, você vai lá e só dá uma dica. Instrui, auxilia, coopera, estende a mão, esteja ali pronto para servir e pronto. Então, dentro das relações, seja ela qual for, principalmente com essa quadratura que está ocorrendo com Juno e Vênus para Júpiter, é importante a gente ter isso em mente, de entender também o outro. Mas, se esse outro não está pronto para prosseguir na evolução ou no entendimento das coisas, ao invés de ficar brigado, de apontar, de jogar um monte de verdade, de jogar a sua verdade absoluta na cara daquela pessoa, tenha respeito por essa pessoa. Entenda o processo dela. Tenha gentileza ao lidar com essa pessoa, que é esse Marte aí, Marte está conversando com a Vênus também. Então, é ser gentil nesse momento ao lidar com a alma do outro. E lembrando que nós estamos com aspectos muito bonitos de Netuno para Plutão e de Netuno principalmente para ascendente para os brasileiros, não importa onde você esteja no mundo, se você é brasileiro, esse ascendente serve para você. E nós estamos com ascendente em Touro, que aciona de novo a Vênus. Então, para vocês verem, principalmente para nós brasileiros, as relações estão muito importantes. Mas é importante falar que a Vênus não fala só de relacionamentos. A Vênus também fala de dinheiro, de valores, de tudo aquilo que a gente transforma em bens e coisas de valores. É uma alunação que talvez venha a trazer realmente um ressignificado para as questões de valores na nossa vida. Em como a gente está lidando com o nosso dinheiro, como que a gente está investindo esse dinheiro, investindo em que sentido? Você recebe aí o seu dinheiro e como que você transforma? Em que você transforma esse dinheiro? Para onde esse dinheiro está indo? Essa é uma alunação que talvez a gente tenha que rever muitas questões, mas lembrando, a Vênus já está direta e na zona de sombra. Quem está retrógrado agora é Júpiter. E Júpiter fala de crenças, de significados. Então Júpiter está mudando o significado das coisas, está mudando o sentido das coisas, está mudando as crenças das coisas. Então, se você tinha um entendimento de algo de uma forma, pode ser que você venha a entender de outra. Se você dava um sentido para aquilo, pode ser que alguém venha e te mostre um outro sentido e você tenha que repensar aquele sentido antigo que você dava. De repente, uma questão que estava aí te iludindo,
pode ser mostrado. De repente, se você está sendo aí enganado ou enganada, traído ou traída, essas energias de Netuno, Júpiter e Plutão, que estão aqui, olha, em sextil, nessa alunação, eles estão aí conversando junto com a alunação aqui, olha, falando, olha, isso aqui tá acontecendo na sua vida, essa pessoa tá te traindo, essa pessoa aqui tá te enganando, essa pessoa aqui tá fazendo coisas terríveis pelas suas costas. E aí os véus estão caindo e as verdades estão vindo à tona. Inclusive, um outro ponto desses dois aqui é que muitas questões ligadas à justiça, à lei do retorno, leis tanto dos homens quanto leis universais, leis divinas, estão entrando em pauta também. Então, a lei do retorno está forte também para essa alunação. Pode ser que a gente tenha o retorno de muitas questões que podem ter o seu ápice aí no eclipse que vai acontecer no signo de Libra, que vai acionar Vênus. Então agora é a hora que as coisas podem começar a retornar e a gente começar a resolver lá na frente, na próxima alunação libriana, que vai acontecer junto com o eclipse, tá bom? E lembrando, para nós brasileiros, o meio do céu está em Aquário, que também aciona Urano, o que está conversando fortemente com essa alunação. Então é uma alunação que pode trazer muita quebra, muita ruptura, muita inovação, muito progresso, que a gente progrida e que a gente flexibilize, porque tudo aquilo que é muito rígido, entenda, está morrendo. Tudo que enrijece está morto neste mundo nosso. Então, leve essa informação aí com vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Lua Nova, lunação de Virgem. Eu desejo para todos vocês uma ótima lunação. Para quem gosta, eu fiz um vídeo lá no canal Débora Mexica Oficial, fazendo uma tiragem com os oráculos para essa lunação, para essa Lua Nova. Eu vou deixar aí no card de informações esse vídeo para vocês, para quem gosta desses assuntos poder ir lá assistir, tá bom? Inclusive tá aqui, olha, Débora Mexica Oficial. Esse é o canal. Então, para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, elas estão aqui. Tem as minhas outras redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva. E no momento que você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, de se tornar membro, de deixar o seu joinha. E tem o meu site ali com mais informações, caso vocês queiram, tá bom? E é isso, pessoal. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.